Vem cá, você já parou para pensar que talvez nem todos os políticos que você gostaria que estivessem no poder, talvez eles não estejam no poder, talvez eles não entraram por alguns detalhes? Eu sei que você talvez esteja pensando que eu estou me referindo a esse assunto. Sobre esse assunto, eu até vou falar, mas muito rapidamente, porque o título desse vídeo você já viu que não é o objetivo principal tratar desse tema. O que eu me refiro aqui são diversas situações que, em algum momento, terminam desvirtuando a natureza do que a gente precisa, que é se fazer representado no âmbito do voto, que é a expressão mais singela da nossa democracia. Quando eu falo a respeito disso, eu fico até refletindo. Qual é o sucesso que a gente tem conseguido em relação a fazer algum tipo de renovação, por exemplo, no quadro de deputados, de senadores, dos membros do legislativo, por exemplo? Antes da gente falar a respeito disso, deixa eu explicar a respeito de duas situações. Existem situações onde a gente tem implementado o que se chama voto majoritário. Majoritário significaria dizer que necessariamente aquele que teve mais voto é o que terminará sendo eleito. Esse voto majoritário, ele termina sendo aplicado quando você escolhe presidente, governador, prefeito, senadores. Só que quando você vai fazer a escolha de deputados estaduais, deputados federais e vereadores, vai surgir aqui o voto proporcional, onde aqui você vai ter a aplicação do quociente eleitoral, que de uma forma muito simples, mesmo porque eu nem sou especialista no assunto, muito longe disso, ele termina implicando em algumas escolhas e algum tipo de ocupação daquelas cadeiras que nem sempre vão se harmonizar com o desejo do eleitor, e isso eu estou falando, obviamente, que é a minha opinião. Então você tem o quociente eleitoral e também o quociente partidário. Só que antes da gente falar do objetivo principal, como eu já falei antes, vamos falar um pouquinho de nada dessa questão da urna eletrônica. Olha, eu não estou insinuando nada, eu não tenho elementos, eu não tenho nenhum tipo de prova para colocar em suspeição de que houve ou não fraude. A minha questão não tem a ver com isso. Quando a gente fala da urna eletrônica, nós vimos que isso terminou virando, de alguma forma, mais uma daquelas facetas onde a gente vê que o nosso mundo ficou um pouco polarizado. De um lado, você vai ter uma parte que vai dizer que esse sistema está obscuro pelo fato de que não se consegue fazer algum tipo de auditoria. O outro lado diz que obscuro é quem coloca em suspeição aquela questão da urna que já vem sendo utilizada durante um bom tempo, que inclusive através daquela urna foi eleito um grande representante daquele primeiro lado. Eu aqui não estou querendo falar nem de uma coisa e nem de outra. O que eu chamo a atenção aqui é que se a gente tem algum tipo de obscuridade, qual é a solução? É você acabar com a discussão ou é você simplesmente colocar luzes? Eu não preciso de elementos para saber se é ou não verdade a afirmação de um ou do outro, mas quer fazer um grande favor à democracia? Onde tem obscuridade, sabe como é que você acaba com a obscuridade? Colocando luzes, colocando holofote para demonstrar que aquilo aconteceu na maior lisura. Isso efetivamente calaria a boca daqueles que supostamente são acusados de que não aceitaram o resultado da urna e talvez não venham a aceitar resultados futuros. Quer calar esse discurso? Coloca luzes. Permita que exista, por exemplo, o voto impresso, porque quando a gente fala do voto impresso, teve até algum tipo de malandragem, quando as pessoas, para querer convencer outras de algumas situações, disseram que estava se pleiteando que o voto viesse a ter uma contagem manual. Na verdade, a apuração aconteceria do jeito que a gente já está acostumado, com aquela rapidez que nós já estamos acostumados também, mas que em caso de alguma necessidade, haveria sim a possibilidade de você fazer algum tipo de conferência. Se isso viesse a ser implementado,
seria o mesmo que você acabar com aquele discurso de dizer: olha, você que está reclamando que não ganhou nas urnas por conta de uma fraude, e agora? Qual vai ser a tua desculpa? Você perdeu e perdeu mesmo. Aquela pessoa vai ter silenciado. Então eu pleiteio aqui essa situação da gente colocar luzes e acabar de uma vez por todas por essa coisa que termina de alguma forma reproduzindo numa menor segurança, em uma menor paz, para que a gente consiga seguir com uma determinada tranquilidade. Como você está vendo aqui, nessa reportagem, e a fonte está aqui embaixo para você conferir, inclusive no passado, várias autoridades da oposição, do Supremo Federal, o pessoal da direita, o pessoal da esquerda, tantas e tantas pessoas, você pode conferir nesse link que você visualizou aí, dessa reportagem, onde se demonstra um texto, onde você vai notar que, sejam eles citados ou mesmo constando em vídeo, várias pessoas, vários políticos já foram tanto a favor do voto impresso. Então você vai ver, se você observar essa reportagem, você vai ver que teve o Roberto Requião, Ciro Gomes, Simone Tebet, João Amoedo, Lula, Dilma, Carlos Lupe, Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes do Supremo, Rodrigo Maia, e na citação de Rodrigo Maia, citando também Jair Bolsonaro. Eu não estou querendo falar da política, eu queria que a gente refletisse para poder a gente chegar numa determinada situação de paz. Afinal de contas, a gente já parecia estar caminhando para essa questão da implementação do voto impresso, inclusive com o apoio dessas pessoas, como eu já falei para vocês. Eu vou ler aqui um trecho dessa reportagem que falou da primeira situação em que tivesse, por exemplo, sido feito algum tipo de tentativa. Então, nesse trecho estava dizendo que o voto impresso auditável causou filas porque chegaram a fazer de uma forma embrionária a tentativa de implementação em 2 lugares. O voto impresso auditável causou filas, maior número de urnas quebradas e de votação por cédulas, em que o eleitor vota em papel. Além de incidência superior de brancos e nulos. Mais de 7 milhões de brasileiros de todo o país, ou seja, 6,18% do eleitorado, votaram em urnas com módulo impresso, a maioria deles no Distrito Federal e em Sergipe, onde 100% das sessões eleitorais contaram com a impressão. O órgão máximo da Justiça Eleitoral observou que no Rio de Janeiro 60% dos eleitores não conferiram a impressão, que é uma das coisas que se pretende com a verificação do voto impresso, que o eleitor consiga visualizar se está sendo efetivamente registrado. Já na Bahia, parte dos eleitores não conseguiu finalizar a votação. O relatório também diz que a impressão tornou o processo menos seguro. Levando em conta o experimento, o então presidente da época, Lula, revogou os dispositivos da Lei 10.408, que determinava a impressão do voto a partir de 2004. Então observe que nessa fase foi tentada alguma coisa que parece não ter funcionado bem ou não funcionado a contento, e simplesmente aquilo fez com que ficasse abortada essa questão. O problema é que essa questão ela perdurou durante um bom tempo, de forma que, como você vai ver também nessa reportagem que eu estou demonstrando para vocês, e a fonte também está constando aqui nesse vídeo, o voto impresso, depois daquele episódio, ele já foi aprovado pelo Congresso por outras 2 oportunidades, em 2009 e 2015. Então você observa que o legislador, por conta de tudo que talvez você tenha visualizado, se você não pôde, dá uma olhadinha naquela reportagem, vai te esclarecer um monte de coisas. Então estava toda aquela aura, aquela vontade de você ter uma maior transparência. Naquela época, talvez o ideal, e isso é uma interpretação minha, era que ao invés de você ter
aquela urna que não funcionou, que você tivesse um aprimoramento daquilo e uma divulgação de uma forma tal que o que estava funcionando de uma forma precária, que evoluísse, mas sempre para garantir aquela transparência na questão da votação. Só que apesar dessas 3 tentativas, você já está visualizando aí que o voto terminou, o voto impresso que passou lá no Congresso, chegou a virar lei, ele terminou sendo, de alguma forma, retirado por conta de decisões do Supremo. Eu também não estou querendo entrar no detalhe das motivações, eu também não tenho elementos para isso. Só que o problema que eu estava observando, você lembra daquela reportagem anterior, onde demonstra que já foi votado no Congresso 2 vezes para que aquilo acontecesse. E observe que no próprio site do TSE, e você tem aí também essa fonte, a checagem dos fatos, aparentemente, se eu não tiver interpretado equivocadamente, a própria checagem, ela sim é que estava errada. Porque lá no site do TSE estava constando fato ou boato. É falsa a informação de que o voto impresso é lei. Como a gente viu em outra reportagem, ele já tinha sido votado no Congresso em outras 2 ocasiões. Então essa checagem, aparentemente, ela tem algum tipo de erro dentro de si. Observe que essa checagem ela foi do ano de 2021. No entanto, você está visualizando também aí na tua tela a imagem, por exemplo, de uma dessas ocasiões, onde você tem a Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, isso obtido, onde fala dessas questões da questão do voto impresso, entre outras coisas. Então, nessa situação, você pode também observar nessa outra citação de uma matéria que está aí na tua tela, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, dia 6, por 8 votos a 2, derrubar o voto impresso nas eleições de 2018, para eventual conferência dos resultados da disputa. A maioria concordou com a ação da Procuradoria-Geral da República, que apontou que a medida coloca em risco o sigilo do voto. Na prática, os ministros decidiram suspender o artigo da mini-reforma eleitoral de 2015, que é o artigo 2º daquela lei que eu mostrei para vocês a imagem, que estabeleceu no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Em outra situação, eu também peguei lá no próprio no site do Supremo Tribunal Federal, aquele outro foi do TSE, observe que está constando aí, impressão de registro põe em risco sigilo e liberdade de voto. Em decisão unânime, o plenário do Supremo declarou inconstitucional o dispositivo da mini-reforma eleitoral que previa a obrigatoriedade da impressão do registro do voto. Isso está nesse atalho que você está visualizando na tua tela para você conferir se assim você quiser. Então é isso, pessoal. Isso já foi colocado, a minha opinião, mas vamos agora para o objetivo principal, que é a gente falar um pouco a respeito dessa questão da renovação. Até que ponto o desejo do eleitor ele foi ou não contabilizado. Como você vai visualizar aí na tua tela, você consegue visualizar que em 2018 saiu uma reportagem dizendo que Câmara tem 243 deputados novos e renovação de 47,3%. Na ocasião foi dito que essa é a maior renovação desde a redemocratização. Em outro site, porque ali foi da Câmara dos Deputados, no do Senado a gente vê eleições. Senado tem a maior renovação da sua história. A gente pega uma situação como essa e fica contente. Poxa, está tendo renovação. Claro que a gente tem um monte de coisa para conversar a respeito disso, mas eu não estou querendo falar de política. Porque, afinal de contas, apesar dos dados terminarem sugerindo uma renovação, eu vou querer explicar de uma forma, confesso, bem rasteira, essa questão do quociente eleitoral e também do quociente partidário. Então vamos supor que numa determinada eleição de um determinado ano, o número de votos válidos era de 3.000.
Não importa o número, tá? Não importa que é uma empresa, uma cidade pequena, o que importa é que você tenha uma noção de como é que isso funciona. Número de votos nulos, 700. Número de votos em branco, 300. O total de votos, como você está visualizando aí, é de 4.000. O número de vagas que vão ser disputadas nessa eleição seriam 10 vagas. O quociente eleitoral termina sendo o número de votos válidos dividido pelo número de vagas, que nesse caso nosso daria o equivalente a 300. Então, apenas partidos isolados e coligações, quando permitidos, que atingem o quociente eleitoral, eles vão ter direito a uma vaga. Observe esse detalhe. Se um determinado partido tiver alguma votação para deputado que ele tenha atingido o valor, mas o partido como um todo não conseguiu o número de votações suficientes para atingir o quociente eleitoral, ele não vai ter nenhum representante eleito. Isso foi baseado nessa fonte que você está visualizando aqui, que eu terminei dando uma olhadinha para ver como é que funciona. Com base nisso, você observe que naquele caso o quociente eleitoral terminava sendo de 300. Então, quando você foi fazer a votação, que foi feita a apuração por exemplo, vamos falar que seja para deputado. Na apuração das votações, você vai ver que o partido 1 tinha esses candidatos, o partido 2 tinha esses outros candidatos, o 3 também, o partido 4 também, o partido 5 também tinha esses daí. Observe que as vagas que seriam destinadas ao partido, eles partem daquele quociente partidário, que ele tem a ver com o total de vagas do partido, votos nos candidatos e votos na legenda, dividido pelo quociente eleitoral. Então, utilizando-se dessa questão do quociente partidário, você verifica que daquelas 10 vagas vão ficar 2 para o partido 1, 2 para o partido 2, 3 para o partido 3, 3 para o partido 4 e o partido 5, que tinha um dos candidatos que foi bem votado, aquele candidato do partido 5 não entraria, porque o partido como um todo não teve nenhum tipo de votação suficiente para atingir aquela questão do quociente eleitoral. Isso significa dizer que quando eles foram visualizar para cada um daqueles partidos, o candidato que terminou passando foram esses que ficaram evidenciados para vocês. E quando ficaram evidenciados esses, vamos fazer algumas pequenas análises. Observe, como eu já falei, que por não ter atingido o quociente eleitoral, o partido 5 não vai eleger nenhum candidato, logo aquele super-homem, por melhor que tenha sido a sua votação, ele teve 120 votos, mas ele não entrou. Enquanto que outros candidatos que tinham menos votação do partido 3 e do partido 4, eles entraram. Esse candidato, o primeiro aí, o ridículo do partido 3, note que esse candidato ridículo, aparentemente, ele teve uma votação expressiva demais. Isso explica por que é que vários partidos permitem, e talvez até seja de utilidade deles, que você tenha aquele candidato que ele canaliza algum tipo de revolta do eleitor, que quando está muito desapontado com aqueles candidatos tradicionais, num voto de protesto ele termina votando em determinado candidato que faz claramente uma determinada palhaçada. Observe que aquele candidato que ele canalizou essa revolta e pode vir a ter uma quantidade gigantesca de votos, os votos de protesto, a população terminou nem percebendo que aquele voto de protesto que ele deu terminou ajudando os outros 2 candidatos do partido 3, que não entrariam de jeito nenhum se o voto fosse majoritário. Então, você observa que essa utilização desses candidatos que são caricatos, eles têm seguramente uma determinada utilidade que ela termina sendo utilizada para o mal. Esse determinado candidato, o Darth Vader do partido 4, ele chegou a números bem significativos. Só que nesse caso aqui, eu nem vou associar
o fato desse Darth Vader ter chegado aos 600, aquela palhaçada ao voto de protesto. Esse Darth Vader, nessa historinha que eu estou falando para vocês, ele chegou aí por conta da compra de votos, que é outro assunto que a gente vai falar no decorrer desse vídeo, mas não agora. O que é que acontece se a votação para deputados, vereadores, deputados estaduais fosse pelo sistema majoritário? A coisa mudaria de figura. Ou seja, observe que o panorama ia fazer com que agora o Superman, o super-homem entrasse, mas alguns outros candidatos não entrariam. Porque o voto terminou acontecendo de forma a privilegiar aquele que teve maior quantidade de desejos de fazer com que ele entrasse na questão da vaga lá do Legislativo. Então, nesse voto majoritário, a quantidade de votos do partido 1 aumentaria de 2 para 3, o partido 2 também aumentaria de 2 para 3, o partido 3 não iria ter aquela vontade de estimular aquele candidato caricato, porque aquele candidato caricato não vai ajudar os seus dublês, vamos dizer assim. Então, a quantidade de vagas que ficaria para o partido 3 sairia de 3 para apenas 1. O partido 4 teria uma diminuição de 3 vagas para 2 vagas. E o partido 5, que não atingiu o quociente eleitoral, já que o super-homem ele é um sujeito que teve uma votação expressiva, aquele candidato do partido 5, que antes não tinha direito a nada, ele teria direito a ocupar uma vaga. Quando a gente fala a respeito dessas questões, eu peguei, por um acaso, essa relação aqui de deputados, das eleições para deputado federal de 2018 no Rio de Janeiro. Das 46 vagas ocupadas, 10 candidatos não teriam sido eleitos se o sistema fosse majoritário. Eu fui pegar a relação, na ocasião, eu peguei a relação de votos, da quantidade de votos que receberam aqueles que não entraram. Aqueles que não entraram, eu fui pegando aquele que tinha mais voto entre aqueles que não entraram. Foi essa a sistemática que eu utilizei. Então eu notei que a partir de determinado momento, tinha vários e vários candidatos que tinham mais votação do que esses que estão aí por último, mas esses não entraram, enquanto que esses outros terminaram entrando. Então observe que esses outros que entraram, cuidado para vocês não pensarem que eu estou fazendo uma analogia, porque lá na tela anterior eu tinha colocado que tinha entrado, vamos dizer assim, pela janela, por conta do candidato ridículo, algumas pessoas associadas a coisa negativa. Não, agora que eu estou falando de uma situação real, eu não estou falando nada específico dessas 10 pessoas que eu estou falando que não entraram por conta do voto, tá? Eu não tenho elemento para falar alguma coisa, nem de positiva nem de negativa, a respeito desses candidatos. Eu só estou falando que esse sistema que busca a representatividade do voto, ele termina permitindo que várias pessoas que não tiveram voto suficiente, eles entrem para compor aquilo. Isso eu peguei a informação a respeito das votações para deputado lá no Rio de Janeiro. Quando a gente vai olhar a situação de uma forma nacional, eu fui pesquisar na internet e cheguei, por exemplo, a essa reportagem aqui, ó, de forma que nacionalmente a situação foi muito pior do que o que eu tinha descrito aí para o Rio de Janeiro. Então, nessa reportagem que você está visualizando aí, está dito que de 513 deputados, apenas 27 foram eleitos com votos próprios. Observe a quantidade de gente que entrou pela janela. Então, é quando a gente começa a pensar, peraí, talvez entrou pela janela algumas pessoas que eram pessoas novas, porque os partidos colocaram pessoas novas. Ou seja, aquela renovação que a gente viu no site da Câmara dos Deputados e do Senado aconteceu porque ela já iria acontecer naturalmente, porque os partidos colocaram nomes novos que entraram naquele encadeamento a ser completado daquele quociente.
eleitoral e partidária, como a gente falou. Mas não necessariamente essa renovação contemplou aquelas caras novas que tivessem recebido aquele voto popular. Essa é a crítica que eu faço à utilização da sistemática atual, que ela termina possibilitando que essa alteração, essa mudança na composição, ela seja noticiada, ela seja verdadeira, mas ela traduz dentro de si um certo perigo para que a gente faça uma determinada interpretação. Eu já falei um pouquinho em um outro vídeo a respeito do estudo das falácias, onde em algum momento você fala algo que é verdadeiro, mas por trás daquela notícia verdadeira existe uma limitação, existe um porém, existe algum tipo de coisa que precisaria complementar para que você tivesse um entendimento do tudo. Só que os defensores do sistema proporcional, esse sistema, ele diz que seria a representação das minorias. Mas veja, numa democracia deveria supostamente privilegiar o voto da maioria. Então o sistema proporcional, ele termina buscando garantir a representação do que é dito como minoria. Uma outra questão que é levantada é que o mandato eleitoral não seria do candidato, e sim do partido. E por conta disso teria aquela questão do quociente eleitoral, quociente partidário. Então de nada adiantaria, por exemplo, aquele caso que eu falei do super-homem, porque o partido dele não teria representatividade. Só que o problema é que alguns partidos, eles têm alguns representantes que se comportam claramente como se fossem donos do partido. E isso termina eternizando diversos candidatos no poder que eles não necessariamente têm votos suficientes, sequer inclusive para romper aquela barreira que a gente já tinha falado. Então, algumas pessoas podem dizer acabar com o sistema proporcional significaria dizer que você acabaria com o voto ideológico, que seria o voto na legenda. E se o voto na legenda, o voto ideológico, não for algo representativo? Aí a gente volta para aquela questão da representação das minorias. Afinal de contas, os deputados, eles não são a representação do povo lá no Congresso, nas assembleias? Isso é uma reflexão que eu coloco aqui para nós. Quando se fala aí, às vezes, de reforma política, uma das coisas que se fala é do voto distrital. Então, nesse voto distrital, os deputados e vereadores disputariam por uma determinada micro-região a qual estaria vinculado. Só que o problema é que, infelizmente, eu não sei se você vai concordar comigo, às vezes você tem uma situação que ela filosoficamente ela é bonita, mas a prática termina acontecendo de uma forma diferente. Por quê? Porque você vai notar que mesmo que você colocasse o voto distrital, haveria sempre a saída de um determinado político que ele é sediado na capital, ele transferir de alguma forma o seu domicílio, a sua lotação, vamos dizer assim, para aquela microrregião. Ou seja, é tudo para inglês ver. Você observe que já existiu no passado alguns candidatos que já tiveram votação maciça durante décadas. Por exemplo, José Sarney, que ele tem sempre aquele histórico lá no Maranhão, foi se candidatar lá no Amapá. Romero Jucá saiu de Pernambuco, foi disputar lá em Roraima. João Paulo, que ele era um candidato aqui para prefeito e estava aqui em Recife, foi disputar depois em Olinda. Um cara chamado Renildo Calheiros saiu de Alagoas para ir disputar em Olinda. Então, essa questão do voto distrital, filosoficamente, ela traz algum tipo de tentativa de diminuir aquela injustiça, ou seja, era para que aquele voto naquele candidato representasse o interesse daquele pessoal. Ou seja, vamos separar o estado de Pernambuco em micro-regiões e aquele candidato vai defender, sei lá, a zona do Agreste ou o que for.
Isso até que ponto será verdadeiro, até que ponto será manipulado, onde você coloca algo, mas termina depois sendo desvirtuado. Outra desculpa para esse voto distrital é que a propaganda seria proporcionalmente menor pelo fato de que aquele candidato ele precisaria focar apenas naquela micro-região. Então ele não iria precisar fazer algum tipo de divulgação no estado todo de Pernambuco, e sim apenas na micro-região dele. Mas vem cá, a propaganda gratuita que a gente tem estabelecida em TV e rádio, ela seria feita por micro-região? Isso seria alterado? Isso é uma indagação que eu faço a respeito disso. Outros falam que seria a melhor solução seria o voto distrital misto, onde parte das vagas seriam pelo sistema proporcional para garantir aquelas minorias, pelo menos geograficamente falando, em relação à destinação de vagas lá no Legislativo. Então, parte das vagas seriam pelo sistema proporcional, parte das vagas seriam pelo sistema majoritário com abrangência distrital. Então, observe que o distrital misto, ele tem como uma coisa positiva, na minha opinião, já adotar de alguma forma o voto majoritário. Ele tem como negativo essa questão do distrital que poderia supostamente ser utilizado e manipulado. Então, essa é a minha visão, obviamente. Não leve tão a sério o que eu estou falando quando eu falo dessa questão do voto distrital. Isso é só uma questão que eu terminei pesquisando e estou submetendo aqui a vocês. Então, qual é o melhor? É o distrital misto ou seria simplesmente a gente adotar o voto majoritário puro, que é o que eu tinha defendido antes? Eu deixo para você decidir. Agora vamos falar de uma questão que eu não vejo tanto as pessoas falando e que, infelizmente, eu vou dar o testemunho a respeito da localidade onde eu moro. Eu não posso generalizar, eu posso falar das coisas que eu visualizo, das coisas que chegaram até a mim, mas eu não tenho a capacidade de fazer uma indução de que, diante de um universo pequeno, que eu possa generalizar. Isso é só um sentimento meu de que, infelizmente, a compra de votos, a venda de votos, ela está muito presente na nossa política. Algumas vezes a gente pensa no político como se ele não fosse um reflexo de como nós somos. Porque o político, ele é o reflexo do que nós somos. Se nós tivéssemos uma educação, uma conscientização suficiente para que não se permitisse que fosse utilizado de uma forma tão traiçoeira essa questão da venda do voto, uma coisa que aparentemente parece ser, em alguns casos, fácil de fiscalizar, só que em grande parte dos casos é uma coisa muito difícil de você fiscalizar. Coloca-se a culpa nos políticos. Se o político fosse corrupto e o nosso eleitorado não fosse corrupto, a corrupção dele não teria a nossa conivência. Só que, infelizmente, muitos e muitos se utilizam da miséria, da necessidade, da pouca informação e da pouca divulgação para ainda perpetuar uma sistemática. Porque, afinal de contas, a compra de votos, ela desvirtua o interesse comum. Então, ele termina possibilitando a inserção de políticos que estão completamente desconectados com as necessidades da população. Ou você pensa que, ao vender o seu voto, o político só vai, através da corrupção, só repor o que ele gastou na compra dos seus votos? Quando você vendeu o seu voto, você deu carta branca para que ele faça qualquer coisa. Afinal de contas, você foi cúmplice daquela situação. Você termina nem percebendo o quanto você obteve de prejuízo, pensando que estava se dando bem pelo menos uma vez a cada 2 anos, seja nas eleições nacionais, seja nas eleições municipais. Quando a gente fala a respeito dessa questão de compra de votos, existem várias penalidades. Então, quando você dá uma olhadinha aí nesse
nesse atalho, você nota que para quem compra votos, ou seja, o político corrupto, isso está previsto na lei número 9.840 de 99, existe a possibilidade dele ficar sujeito a uma pena de até 4 anos, cassação do registro ou diploma, multa de 1.000 a 50.000 UFIRs. Para o cidadão que vende os seus votos, isso está no artigo 299 do Código Eleitoral, ele também ficaria sujeito à pena de até 4 anos de reclusão e também a uma suposta multa. E aí eu te pergunto, existe punição? Se você for procurar, até existe. Mas a impressão que eu tenho é que esse sujeito que terminou sendo penalizado, talvez ele tenha ultrapassado todo e qualquer limite, de forma que ficou até feio para que ele não fosse punido. Porque, infelizmente, o controle que se tem a respeito disso é muito pequeno. Para vocês terem ideia, no passado eu tive uma funcionária que ela dizia que na localidade onde ela morava, toda a eleição, todo mundo daquela redondeza já sabia que tinha um escritóriozinho lá de apoio de um determinado candidato, onde aquele pessoal ia buscar, sei lá, 50, 60, 70, 80 reais, que era o preço do voto. Isso terminou sendo uma coisa, vamos dizer assim, rotineira para aquela localidade. Então, aquela localidade terminou virando, de alguma forma, o reduto daquele político. E eu via aquele político lá na TV falando tanto da importância de você ter uma lisura no processo. Precisamos ter vergonha na cara. Precisamos garantir que a coisa certa seja feita. E eu me lembrava do que foi dito pela minha funcionária. Em alguns momentos a gente vê que essa questão da lei, a gente infelizmente tem coisa de lei no nosso país que a gente tem até um linguajar de dizer que tem lei que pega e lei que não pega. Por quê? Porque apesar da lei, como a gente citou antes, ela prever a punição, existem denúncias e mais denúncias, mas nem sempre essa questão termina sendo tão efetiva. Isso é a minha percepção. Nessa questão de captação de votos, existe uma figura que eu já notei. Cuidado para você não interpretar que eu estou dizendo que são todos, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas alguns líderes comunitários, eles atuam de uma forma a serem vigilantes, comunicadores e também de uma forma direta ou indireta, compradores de votos também. Então existe uma determinada venda por clientelismo que ela termina se acentuando quando você está muito mais próximo de uma determinada eleição. Eu até conheço um líder comunitário que ele tem uma vivência de atitudes durante o ano todo. É por isso que eu estou enfatizando. Cuidado para você não entender na minha frase que eu estou generalizando. Existe o bom e o mal em tudo, inclusive nisso. Agora vai uma outra opinião minha. Opinião. Eu não tenho elemento nenhum para falar a respeito disso. Eu só estou extravasando a minha opinião. Lembra que os políticos aumentaram o valor do fundo partidário? Não sei de quanto, para não sei de quantos bilhões. É uma quantidade, é uma fábula que me assusta. Como é que no nosso país se permitiu um aumento? Porque a questão poderia ser até se deveria ter dinheiro público, mas eu não quero nem falar disso. Mas eu estou falando dos valores exorbitantes que entraram para custear uma determinada campanha. E agora eu vou dar o meu testemunho do lado de cá, de onde eu vivo. Por mais que você diga que tem em algum momento alguma bandeira, um pouquinho de gente aqui amontoada, um pouquinho do lado de lá, me desculpem, mas aquilo não está todo o dinheiro. A impressão que eu tenho é que uma parte menor desse dinheiro termina sendo utilizado para colocar essas bandeirolas, fazer algum tipo de ajuste de contratação, de imagem e gravação de vídeo, mas a impressão que me dá é que uma parte muito significativa, quem sabe talvez a maior parte disso,
venha, infelizmente, para comprar votos. E quando a gente fala isso, eu fico pensando, mas meu Deus, como é que a gente poderia melhorar essa situação? Então a gente poderia tentar melhorar essa situação tanto por amor como pela dor. Deixa eu explicar como é que seria, na minha opinião, essa melhorada pelo amor. Pelo amor seria as campanhas que precisariam necessariamente ser veiculadas na época das eleições para que você conscientizasse um determinado eleitor de que ele não faça esse tipo de procedimento de vender o seu próprio voto, porque ele é uma parte integrante. Existe aquela expressão norte-americana, um homem, um voto. Então, um cidadão, um voto. Então, a parte dele é muito significativa, que ele entenda que ele precisa tomar as rédeas. Por quê? Nessa ideia que eu estou tendo aqui, dessa campanha de conscientização, era como se a gente dissesse alguma coisa assim para o eleitor. Eleitor, você aceitaria pagar R$ 80, que supostamente seria o que ele vende o seu voto, para que você tivesse a sua rua pavimentada? Você doaria uma cesta básica para ter rede de água e esgoto na sua localidade? Você doaria 2 sacos de cimento para ter melhor saúde e educação? Se você disse que sim, então não venda o seu voto. O político corrupto vai tirar todos esses teus sonhos e todas essas tuas necessidades. Ele vai te levar o que for possível. Você, com a sua corrupção, permitiu que entrasse lá no hall dos candidatos um político que certamente vai fazer a parte dele de levar o máximo do dinheiro público para os seus próprios interesses. O dinheiro que ele utilizou para pagar a você pode ser que em algum momento vai te sair muito mais caro. Não existe o lanche grátis. Essa seria a conscientização, seria o fato de você tentar melhorar a situação pelo amor. Mas existe também como você tentar fazer algum tipo de conscientização de uma forma um pouco mais como se fosse pela dor. Seriam algumas campanhas de comunicação alertando de que as autoridades responsáveis pela vigilância da lisura daquele pleito, daquela eleição, eles estarão montando equipes para verificar uma determinada situação e lembrar ao eleitor do que ele supostamente poderia ficar sujeito caso ele seja colocado em uma situação de flagrante de venda de voto. E isso, de alguma forma, poderia colocar algum tipo de temor naquele que está pensando em fazer a venda do seu voto, mas ele não gostaria de ser preso. Não gostaria também de levar uma multa. Por via das dúvidas, com medo disso, talvez aqueles R$ 80 ele decida, não, isso não vai valer a pena. Afinal de contas, quando a gente pensa a respeito disso, é necessário deixar claro que o cidadão que se corrompe também precisa se envergonhar da sua atitude de fazer isso. A culpa não é apenas dos políticos, a culpa é também de nós, os cidadãos, que em algum momento permitimos que isso se desvirtue. Levar aquela vantagenzinha está saindo muito caro para nós. Lembra da questão do cinto de segurança? Os mais novos não vão lembrar, mas quem tem mais idade talvez já vai lembrar que quando houve a obrigatoriedade do cinto de segurança, inicialmente tanta gente começou a reclamar que o cinto amarrotava, que apertava, mas foi só chegar a punição que hoje em dia eu pelo menos não me lembro mais de ter visto ninguém sem a utilização do cinto de segurança. Pessoal, foi muito bom estar com vocês, eu estava com vontade de tocar nesse assunto e espero que a gente melhore em relação a isso. Seja no primeiro assunto, no segundo assunto, seja nesse terceiro assunto. Foi ótimo estar com vocês, enquanto isso eu sigo contando nuvens.